Fala galera, Vinícius Machado, e nesse tutorial vamos dar continuidade aqui no nosso PersonDAO, no nosso Data Access Object. Vou até colocar aqui o comentário muitas vezes o pessoal pergunta o que significa o tal do DAO. Então, Data Access Object, que é o cara que é responsável por fazer a comunicação com o nosso banco de dados, inserir uma pessoa, buscar uma pessoa. No nosso caso agora também vai ser responsável por atualizar e deletar. O que eu vou fazer, pessoal, vai ser criar, neste tutorial, neste vídeo, os outros métodos, certo? Não sei se vai dar tempo de a gente criar todos, eu tento fazer os vídeos não muito longos, mas às vezes eu acabo me passando. Então, o primeiro método que eu quero colocar vai ser um void, vai ser um delete, e aí eu vou deletar uma pessoa, só que no banco eu não consigo dizer assim, deleta a pessoa P, no caso um objeto para a pessoa. Eu posso passar uma pessoa e verificar se o ID e o nome são iguais ao que a pessoa colocou, então passar por parâmetro a pessoa, ou também posso colocar simplesmente só o ID, que é normalmente como a gente utiliza, né? O ID da pessoa, o código que identifica essa pessoa. Então, delete pelo ID. Muito bem, eu preciso novamente de um stat, certo? Que para fazer o meu para executar, certo, a minha query, o que vai rodar no meu banco, ao invés de inserir into persons, eu vou dar um delete from, então um deletar from person. Muito importante, sempre que vocês utilizarem um delete, pessoal, sempre que vocês usarem um delete, vocês devem colocar o código where e aí a condição do delete, senão ele acaba deletando tudo. Então, person.id seja igual ao meu ID. Isso aqui ele está pedindo se eu quero dar um sunround with try catch ou um throws declaration. Eu vou usar o throws declaration. Caso dê algum erro, o programador que estiver utilizando este projeto, este banco, que se vire. Né? Basicamente isso. O que eu vou fazer agora, eu sei que meu teste.db ele está assim neste momento. Quando eu rodo, ele diz que está tudo bem e ele mostra essas três pessoas. Como Yui para mim é um nome que não faz muito sentido, eu vou tentar deletar este cara. Como que eu vou fazer? Eu vou criar o meu PersonDAO, certo? E ao invés de inserir, eu vou fazer assim, ó, DAO.delete, e eu vou deletar o identificador 2. E aí eu vou rodar isso aqui uma vez, para ver se isso não vai gerar nenhum erro. Ó. Teve um erro. SQL error or missing database near o meu asterisco. Beleza, vamos lá verificar. No meu PersonDAO, delete, eu acho que não tem esse asterisco, né? From person. Vamos verificar se era isso. Era isso, beleza. Então, name Léo, name Vinícius, retornou agora apenas os dois nomes. Deixa eu fechar só esta janela aqui do Alfine. Muito bem. Agora, próximo passo é eu poder buscar as pessoas que tem. Ao invés de eu fazer dessa maneira aqui no meu código, o que a gente vai fazer vai ser retirar isso aqui daqui e levar lá para o nosso método de buscar. Então, eu vou criar um método, um PersonDAO chamado public void. Na verdade, não vai ser um void, ele vai retornar uma lista de person, ok? Que vai ser um getAll, por exemplo. E eu já sei que eu quero um outro método, public, que retorna apenas uma pessoa, que vai ser um getById. Então, é outra forma de eu buscar uma pessoa. Tá? Este aqui eu vou deixar colado aqui. Como que funciona o getById? Basicamente, ao invés de dar um delete from, eu vou dar um select from. E eu continuo utilizando a mesma cláusula aqui, ou seja, o mesmo teste. Então, aqui eu preciso passar por parâmetro um ID. Vamos lá. Vou copiar este código aqui do delete, e aí eu vou usar um select all from person, where person.id igual ao meu ID. Este cara aqui, ele não é um execute update. Como vocês podem ver aqui, no próprio exemplo, ele é um execute query, porque isso aqui ele tem um resultado. Então, o que eu preciso fazer é alterar isso aqui para um
execute query, tá? E aqui só stat. Beleza. Deixa eu dar um throws SQL exception, porque isso fica me incomodando. Throws SQL exception. Daí já vai sumir o nosso erro daqui. O único erro que falta ainda é que aqui tem que retornar uma pessoa. Vamos lá. Criei o meu statement, fiz a minha busca baseado num ID, que a pessoa passou pelo parâmetro. E isso dá um RS. O que eu sei é que esse RS ele tem que ter algum retorno para eu saber que essa pessoa existe. Então, if rs. Next retorna um boolean. Então, if rs next é porque a pessoa existe, tá? Se não, else, eu vou retornar um null, return null, tá? Importante é que esse stat.close ele tem que acontecer também, tá? Então, já vou colocar ele antes do meu teste. Beleza. Se eu tiver uma pessoa, se tiver um resultado, o que eu vou fazer vai ser criar uma pessoa. Então, person p igual a new person. p.setID vai ser igual ao meu rs.getInt. E aí, ao invés de usar o índice da coluna, eu vou usar o nome dela porque fica mais fácil, tá? E p.setName vai ser rs.getString. E aí, isso aqui está numa coluna chamada name. Muito bem, e aí eu finalmente retorno a minha pessoa, o meu P. Este else aqui não precisa, eu vou deixar só assim, return null, certo? Se ele não retornar aqui, ele retorna nulo, ou seja, se eu buscar uma pessoa que não existe, isso aqui tem que dar nulo. Se eu buscar uma pessoa que existe, ele tem que retornar os dados dessa pessoa. Para ficar legal, deixa eu comentar isso aqui para a gente testar o nosso get. Para ficar legal, o que a gente pode fazer? Aqui na nossa classe person, eu vou criar um método chamado toString, eu vou sobrescrever o método do Java, certo? Que ele vai retornar o ID mais contra um tab, name mais name da pessoa. Então, assim, sempre que eu mandar printar uma pessoa, vai aparecer o ID e o nome dela já, com ID e name. Assim a gente consegue testar as nossas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, vou comentar todo o código aqui. Vou rodar assim, ó. Eu vou tirar esse all fine por enquanto. Vou criar uma pessoa, person, p igual a new person, p.setID, o ID dele vai ser 5, por exemplo, e o p.nome, setName, vai ser, por exemplo, Guilherme, tá? Se eu fizer um system.out.println neste p, ele vai usar o método toString. E aí o resultado é que vai aparecer assim, ó, id e nome, tá? Mas, se caso eu busque uma pessoa no meu banco, então eu posso fazer assim, ó, person p2 igual, deixa eu utilizar o nosso DAO aqui, DAO.getById. E eu sei que o Guilherme ele ainda não foi inserido no banco, ok? E aí eu vou dar um siso no P2. Quando eu rodo isso, ele me dá nulo, ou seja, isto aqui retornou nulo. Perfeito, significa que o meu DAO, quando eu busco por um ID que não existe, ele retorna nulo. E se eu busco por um ID que já existe, por exemplo, o ID 1, vou colocar o ID 7, que sou eu, ID 7, deu erro também, estranho. E o ID 1, deu erro também. Descrição, create table if not exists. Vamos rodar toda a nossa tabela para ver onde que a gente errou. Vou voltar aquele código para garantir que a nossa tabela ela está com dados, né? Vem você aqui, vem para cá. Então, o ID 7 está ali. Então, select from person where person.id igual o ID que a pessoa falou. Beleza.
pode ser aqui o nosso problema. Vou colocar um while aqui para garantir. Nulo. Beleza. Get by ID, ID 1. ID, tá aqui. Person.id, select all from person. Será que esse stat.close? Era o stat.close. Eu estava fechando o statement antes de buscar estes resultados, pessoal. Por isso que estava com erro. Então, eu vou voltar aqui para um if, tá? E vou deixar o meu stat.close aqui no final. E aqui vai continuar o return p. Vamos rodar isso aqui novamente. Perfeito. Retornou a minha pessoa. O que eu vou fazer... deixa eu colocar aqui 7 para ver se vai retornar o meu nome. Beleza, retornou o meu nome. Vou remover esse cara daqui, não preciso mais testar isso. E finalmente a gente vai fazer um get all, que vai buscar uma lista de pessoas. Tá? O processo é bem parecido. Ele vai pegar todos os nomes que tem na nossa tabela. Então, vou criar o meu statement. Aqui vou trocar para stat. E aí vou dar um select all. Só que ao invés de ficar iterando sobre os valores e mostrando na tela, eu vou ficar criando pessoas. Então, person p igual a new person. E vou colocar os valores dessa pessoa, que é exatamente como a gente tinha feito antes. Copiar e colar aqui. O que a gente precisa fazer? Precisa criar uma lista, né? Então, um array list, pode ser? Então, uma lista de pessoas. São todas as pessoas. Isso vai ser um array list com as nossas person. Preciso importar o array list, tá? Então, Java toList e array list. Isso aqui também pode dar um erro de SQL, então, throws SQL exception. E no final, eu vou retornar esta lista de pessoas. Então, return pessoas. Não esqueçam deste momento aqui, ó. A cada vez que eu passo pelo meu laço de repetição, eu crio uma pessoa, seto os valores para ela e, finalmente, coloco isto no meu vetor, no meu array, para que esta pessoa seja retornada. Muito bem, temos um getAll e temos um getById. Também temos um delete, também temos um insert. Só falta um update. Vamos testar o nosso getAll antes. Então, vou inserir o Guilherme para a gente ter mais um dado no nosso sistema. Então, dá o ponto insert o meu P aqui, vou rodar. Beleza, rodou, sem problema. Vou deletar toda essa parte e vou deixar só o DAO. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, ó. List of person, tá? Uma lista de pessoas, que são todas as pessoas que estão inseridas no meu banco. Vai ser, não preciso colocar um igual aqui, vou só deixar ela declarado e adicionar a importação para o Java util. E eu vou te dizer o seguinte, ó, pessoas, elas são iguais ao meu DAO.getAll. E aí ele vai executar todo o meu método para buscar todas as pessoas. Vou fazer um for bonitinho aqui que é o seguinte, ó. Para cada pessoa P na minha lista de pessoas, aí eu mostro essa pessoa, siso P. Então, um jeito fácil de executar. Aqui eu coloquei um S a mais. Perfeito. Rodando, tá aí, ó. O Léo, o Vinícius e o Guilherme. Beleza, acredito que para este vídeo é o suficiente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo tutorial aí sobre SQLite e Java, como que a gente consegue salvar os nossos dados de maneira consistente aí, tá bom? Valeu, um abraço e até o próximo.